Paz e graça sejam com os irmãos. Gostaria de compartilhar com os amados uma mensagem que se encontra no livro de Levíticos, no capítulo 10. Os irmãos confiram o texto à parte. O título dessa mensagem é Fogo Estranho no Altar. Fogo estranho no altar. Esse texto é um dos textos mais fortes de toda a Bíblia, porque ele traz consigo uma questão, e a questão tem a ver com o que é válido do nosso culto e da nossa oferta diante de Deus. Porque dois filhos de Arão, que eram levitas, separados por Deus para o culto, para a liturgia santa, para a adoração, para o sacerdócio, resolveram pegar incensários dedicados a Deus, resolveram pegar incensos dedicados a Deus e resolveram pegar um fogo que eles acharam que era apenas fogo, colocaram nesses seus objetos de culto, colocaram incenso sobre esse fogo e trazeram diante de Deus, no momento de celebração, onde o povo estava reunido. A bênção de Deus tinha sido dada, a glória de Deus tinha sido manifestada, e o fogo tinha caído sobre o altar, validando tudo que tinha sido feito até então. E eles disseram: chegou a hora da gente trazer algo a mais, da gente acrescentar alguma beleza, da gente colocar a força humana em trabalho, da gente embelezar essa liturgia da glória de Deus. E foram lá, pegaram o fogo que eles acharam, jogaram ali nos seus aparatos e trouxeram diante do altar, e o fogo sai de Deus e os fulmina, e eles morrem diante do Pai, diante de Arão, diante de Moisés. E Moisés olha para Arão triste. Esses meninos são sobrinhos de Moisés. Está tudo em família. Uma desgraça em família. Moisés olha para os moços que estão morrendo torrados pelo fogo de Deus, e vê o irmão completamente entristecido, arrebentado, distorcido pela calamidade. E em seguida, Moisés disse: o Senhor está te dizendo que ele vai se santificar naqueles homens que se chegarem diante dele. O que isso tem a ver com a gente hoje? Eu pessoalmente penso que nós estamos vivendo um momento crítico nas igrejas evangélicas atuais. É um momento no qual a gente está se esquecendo aquilo que torna a nossa presença diante de Deus relevante. É um momento diante do qual estamos esquecendo o que torna a nossa espiritualidade acessível diante de Deus. É um momento onde vem se esquecendo sistematicamente o que é validado diante de Deus e o que não é validado diante de Deus. Porque parece que nos tornou a mente, que está cravado em nossa mente, a ideia de que qualquer coisa que a gente traga em nome de Deus para Deus, Deus é obrigado a aceitar.
E o que a palavra de Deus diz é que isso não acontece desse modo. Isso não acontece deste modo. Os filhos de Arão não estavam trazendo diante de Deus alguma coisa que fosse completamente estranho à religiosidade de Israel. Ao contrário, havia alguns aparatos que eram coisas tais que eles usavam todos os dias. Eles estavam usando coisas que eles usavam diariamente. O problema foi trazer nesta coisa algo que Deus não autorizou que fosse trazido a Deus. Aí o juízo de Deus cai sobre a vida deles. E parece que o que nos ensina aqui de modo forte na Escritura é que Deus não pode visitar a espécie humana sem juízo. A visita divina só é possível sem juízo a partir da graça. É por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, todavia se alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Se Deus se aproxima da espécie humana, de qualquer indivíduo neste mundo, ele só o faz porque diante dele existe este sangue eterno da aliança do Cordeiro de Deus, que é a propiciação de nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas pelo do mundo todo. O que é fantástico é que essa história, que termina aqui no capítulo 10, versículo 3, começa em um capítulo antes, no capítulo 9, aonde Deus diz a Arão que faça sacrifícios por si mesmo, pelos seus pecados e pelos pecados do povo, porque Deus queria se manifestar, a glória de Deus iria aparecer. Aí o que acontece? As instruções são dadas. E diz a palavra de Deus que Arão separa primeiro um sacrifício pelo seu pecado próprio. Segundo, ele separa um holocausto para ser oferecido diante de Deus por ele mesmo. Terceiro, ele traz ofertas pacíficas diante de Deus. Tudo isso relacionado à sua própria vida. Depois inicia um segundo processo, aonde ele imola animais diante de Deus, com a oferta pelos pecados do povo. Depois ele oferece holocausto diante de Deus, como aroma e sacrifício pelo povo. E depois ele traz a oferta pacífica, a oferta da apaziguação, da relação diante de Deus, a oferta da celebração, a oferta da reconciliação do povo com o seu Deus. Aí, quando isso é feito, diz a Bíblia que depois disso, desse sangue derramado por Arão e seus filhos, e depois desse sangue derramado pelos pecados do povo, depois da celebração desse sacrifício aceitável diante de Deus e da pacificação desse relacionamento, Arão e Moisés entraram na tenda, e quando saíram de dentro da tenda, da
congregação, eles estenderam as mãos sobre o povo, abençoando o povo, e Deus os abençoa. E aí a glória do Senhor aparece a todo o povo. E eles veem a glória de Deus manifestar, e que vem o fogo da parte do Senhor e queima o holocausto. A história poderia ter terminado aí. Seria uma história de graça e de glória. Uma história de confissão de pessoas, confissão de culpa, certeza radical de ambiguidade, de pecados, de erros que eu e você e qualquer ser humano comete neste mundo. Certamente de que nenhum de nós pode se apresentar diante de Deus sem ter sido justificado. Certamente estavam com essa certeza que já estavam justificados. Certamente daquilo que nos justifica diante de Deus não vem de nós para Deus, mas de Deus para nós. Certeza de que a nossa culpa precisa ser remida, de que a gente precisa ter a vida debaixo do sangue do Cordeiro, e a certeza de que a bênção de Deus que nos abençoa não é resultado daquilo que somos para Deus, mas do que Deus é para nós. Não é porque aquilo que eu sou diante de Deus, que essa bênção vem a mim, mas é pela minha consciência de que eu sei quem Deus é para mim, e que só posso estar de pé na presença dele se ele me sustentar. A minha presença só será presença na presença de Deus se eu estiver debaixo desse sangue da propiciação, desta graça que vem diretamente dele, essa graça que me aproxima dele, que me cobre, que me perdoa, que me justifica, que me acolhe, que me inclui e que me abraça. E é por causa disso e só disso que a bênção pode vir sobre mim. E a glória de Deus pode se manifestar diante de mim. E o fogo de Deus pode cair sobre mim. Não como juízo, mas cair como validação da presença da glória divina na minha existência e na sua existência. Amém. A história poderia ter terminado por aí. Poderia ter sido uma história fantástica, só que ela não termina aí. Poderia ter terminado aí, só que de fato não terminou por aí. Tem dois jovens, dois rapazes que dizem: agora é a hora da gente pegar uma carona. Agora é a hora da nossa hora de inventar uma espiritualidade para fora da graça. Agora é a hora da gente desenvolver um espetáculo espiritual sem sangue, sem esse rito da graça. Agora é a hora da religião do homem, da força do homem. Agora é a hora da liturgia do homem. Agora é a hora da mecânicas humana. Agora é hora da gente fazer algo novo que deu na cabeça da gente. Agora é hora da gente não abrir mais a palavra e não ver mais o que a palavra diz. Agora é hora do nosso impulso, da nossa revelação pessoal.
Agora é a hora de nossos desejos se materializarem. Agora é a hora da gente, da nossa liberdade total diante de Deus e para Deus. E eles vão lá, pegam o seu incensário e trazem para Deus. E Deus os fulminam. Deus os fulminam. Uma história que poderia ter terminado antes. A glória de Deus sobre o povo termina depois com o juízo de Deus sobre a espiritualidade que quer se apresentar diante de Deus sem a graça e sem o sangue. O que me angustia hoje muito a ver que a espiritualidade de Nadab e Abiú estão tomando espaço nos nossos meios hoje. O que me angustia hoje é ver que a espiritualidade de Nadab e de Abiú tem ganhado muito espaço nos nossos meios, nos dias atuais. Essa coisa que chegar a partir da cabeça de alguém, da vontade de alguém, da intuição de alguém, da revelação de alguém, dos desejos de alguém, e que trazer para Deus aquilo que Deus não conhece, que é estranho a Ele. Isso tem acontecido muito nos dias de hoje, porque Deus só chama de válido aquilo que Deus valida, e Deus só valida na relação com a gente aquilo que passa pelo sangue do Cordeiro. Deus só valida aquilo que passa pelo sangue do Cordeiro. Eu não sei se você está conseguindo perceber o que eu estou tentando passar para você. Mas nós temos aqui diante de nós dois projetos. Um projeto de espiritualidade que conta com a aceitação divina. E outro projeto de espiritualidade que conta com a rejeição divina. A pergunta que se faz, ou a pergunta que se faça, o que pode ter sido tão radicalmente diferente nas duas ofertas para que Deus pudesse ter tido respostas divinas tão distintas? Será que essas sutilezas são suficientes para justificar respostas diante de Deus tão distintas? As duas apresentações de fogo diante dele, os dois projetos de espiritualidade. Primeiro, a gente aprende que o fogo de Deus vem de Deus para o homem. Primeira coisa que se aprende aqui é que o fogo de Deus vem de Deus para o homem. No capítulo 9, no versículo 24, diz que depois desses ritos da graça, dessa consciência do sangue, do sacrifício do Cordeiro, da propiciação, da cobertura, da dependência total da bondade divina que nos justifica, depois disso, e só disso a bênção chega, a glória aparece e o fogo cai. Vem de Deus para nós. Isso. Vem diretamente de Deus para nós. Segunda realidade que a gente percebe é que o fogo estranho faz um caminho diferente. Segunda realidade que a gente percebe aqui é que o fogo estranho faz um caminho totalmente oposto, totalmente diferente.
O fogo divino vem de Deus para o homem. O fogo estranho é uma tentativa humana de levar fogo a Deus. O fogo humano é uma tentativa do homem de levar fogo a Deus. É uma invenção humana, é um mecanismo, é uma criação humana, é algo artificial, não veio do altar de Deus sobre a vida do homem, mas do altar do homem para Deus. E aí a grande questão é saber o quanto aquilo que a gente chama de fogo no nosso meio é fogo de Deus ou é fogo do homem. Porque o homem também sabe fazer fogo. O homem se tornou especialista em fogo. O homem aprendeu a manipular o fogo. E como o homem sabe fazer fogo? Aquilo que a gente chama de fogo, eu fui lá e o fogo caiu, é fogo de Deus ou é fogo de homem? É fogo só na encenação, é fogo só no teatrismo, é fogo de Nadab e de Abiú, apanhado em algum lugar, em algum fogareiro, em alguma fogueira, numa esquina, aprendido de alguma técnica, de alguma outra coisa, mas que não veio de Deus, mesmo com resposta da graça de Deus, queimando a alma humana. E aí a palavra de Deus prossegue e nos ajuda a ter um discernimento daquilo que a gente poderia chamar de uma teologia de fogo. E que é teologia essa? É a teologia do fogo divino. Primeiramente, a gente aprende que o fogo válido que o homem tem para oferecer a Deus é aquele da queima do sacrifício fora do portão. O fogo que o homem tem para oferecer a Deus é aquele da queima do sacrifício fora do portão. Capítulo 9, versículo 11 diz: porém, a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Agora prestem atenção. Livro de Hebreus, no capítulo 13, verso de 8 a 14, nos fala do recíproco espiritual desse fato de Arão, dizendo que ele aconteceu em Jesus Cristo, quando ele foi imolado fora do portão do acampamento, fora do arraial. E aí que a palavra de Deus está me dizendo é que o único fogo que tem validade diante de Deus e que eu posso trazer a Deus é aquele que Jesus, que tomou o meu lugar, trouxe diante de Deus quando foi como sacrifício feito fora do portão. Isso aí anula radicalmente a nossa cabeça, essa ideia de que eu tenho em algum lugar um fogo para produzir e trazer diante de Deus. Que o único fogo humano acendido pelo homem que pode ter algum valor é aquele que Jesus acendeu quando se ofereceu como oferta radical, como realização,
como concretização prática dessa oferta de Arão queimada fora do arraial. E aí eu olho para mim mesmo e tomo consciência de que não há absolutamente nada que eu tenha ou possa fazer para gerar essa satisfação radical e essencial a Deus, a não ser tomar consciência profunda daquilo que Jesus Cristo fez por mim, como foi queimado espiritualmente diante de Deus fora do arraial. Aliás, o texto de Hebreus, no capítulo 3, nos dá conta de que qualquer um que queira inverter essa ordem não vai ser jamais aceito diante de Deus. Ninguém. Nós temos um altar diante de Deus, do qual não são dignos de praticar e de participar aqueles que querem escolher o caminho de uma espiritualidade que não é essa a do Cordeiro, imolado fora do portão. Se o caminho não for a esse, não há caminho possível. Se esse não for o caminho, não existe em todo mundo, em todo lugar do planeta, um modo possível de se achegar a Deus. Segunda realidade que a palavra de Deus nos ensina sobre esse fogo divino é que o fogo é de Deus para o homem. Só chega com validação quando a gente passa pelos ritos da graça. Só quando passamos pelos ritos da graça que é validado. Vejam só que começa pelo capítulo 9, vai adiante. Gente, quanto sangue derramado! Deus diz a Arão: olha, não vai só com a tua vara e com a tua veste sacerdotal, porque com elas você impressiona o povo, mas não a mim. Derrama sangue, sangue, sangue pelos teus pecados. Holocausto como culto diante de Deus. Oferta pacífica para celebrar o vínculo, a reconciliação. Depois pelo povo. E aí, depois que eu te chegares com essa consciência total da necessidade indispensável do Cordeiro sobre a tua vida, a bênção vai cair sobre ti, a glória de Deus vai aparecer e o fogo vai queimar no altar. Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a cruz de Cristo? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre a cruz de Cristo? No meio do povo evangélico, a gente fala de confissão positiva, a gente fala de poder de nossas declarações, a gente fala do poder dos nossos pensamentos, a gente fala da força da fé, a gente fala do poder do empreendedor de visões que a gente tem, a gente fala de prosperidades. Eu estou magoando algumas pessoas e tenho consciência que estou magoando. Eu estou magoando algumas pessoas, mas a palavra de Deus não é para agradar a todo mundo. Agora, aonde é que está a cruz de Cristo? O que fizeram com a cruz de Cristo? No Evangelho não há mais cruz. A gente já quita
dos católicos, mas hoje em dia também não há mais cruz. Hoje em dia também não há mais cruz. Jesus Cristo virou simplesmente agora o promotor da nossa prosperidade, o avalista do nosso sucesso. É aquele que venceu o tranca-rua e diz: eu sou o abre-portas para caminhos que vão do berço à sepultura. Até mesmo mensagem da eternidade, do céu, desapareceram do nosso meio. O inferno agora é só para pobre. Céu agora é para ser rico. O poder do Espírito Santo não tem nada mais a ver hoje em dia com a possibilidade de testemunhar a Jesus Cristo e ver o coração do homem ouvinte queimando. Poder do Espírito Santo tem a ver com derrubar as pessoas que cai e levanta e não mudou nada. Só levantou de um tombo. Eu estou dizendo que os ritos da graça desapareceram do nosso meio. Os ritos da graça desapareceram dos nossos meios. A remoção gradual, sutil, profana da cruz, do sangue de Jesus Cristo. Jesus está se transformando em alguma coisa parecida com um guru espiritual, um guru de espiritualidade indiana, que passa para você energia e poder, para você imantado vencer tudo e vencer todos. Mas onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Onde está a oferta pela culpa? Onde está a consciência de contradição de pecado que é apaziguada pela graça divina? Onde está a certeza de que nosso holocausto, nosso sacrifício é aceito? Não porque eu fiz o sacrifício, mas porque o sacrifício foi feito em meu lugar. Onde está a celebração da reconciliação, da oferta pacífica, do reencontro, do abraço divino? Onde está? Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Meu medo pessoalmente é que Nadab e Abiú estejam se transformando nos pastores de várias denominações no Brasil, procurando, buscando, viajando para aprender como é que se acende o fogo. Eu, às vezes, encontro com o povo que diz: eu vou lá naquele lugar, que lá o fogo está caindo, tem um fogo acontecendo, eu vou lá para ver como é, e como é que é. Aí você encontra o rapaz na volta, ele aprendeu as técnicas do marketing, de como é que se acende o fogo. Ele aprendeu muito bem a fazer fogo. Não tem mais nada a ver com entrar no seu quarto, fechar a sua porta, ficar diante de Deus, celebrar a graça, o encontro, o perdão, a salvação, o amor divino, a centralidade de Jesus Cristo em sua vida. Gente, a gente não pode esquecer que o Pentecoste só vem depois do Calvário. O Pentecoste
só vem depois da cruz, só vem depois do Calvário. Mas a ordem foi invertida no nosso meio. A cruz de Cristo é uma história que não está fazendo história na história das nossas vidas. Ficou para trás. Virou banalidade, tolice, mensagem de criança que ninguém quer mais ouvir. Virou banalidade, tolice, mensagem de crianças que ninguém quer mais ouvir. É aí que a gente tem um outro evangelho que não é mais o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É um evangelho de Nadab e Abiú. Não tem nada a ver com o poder de Deus, com o sacrifício de Cristo. Não é parecido com o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez o evangelho que você pratique seja o evangelho de Nadab e Abiú. O evangelho do fogo estranho. O evangelho da teologia do fogo. A conclusão é clara. A conclusão é bem clara. Não há nenhum fogo aceitável diante de Deus que não seja o fogo divino, que vem com a finalidade, com a confirmação divina, a significação da cruz. É isso mesmo. É muito claro, a conclusão é clara, não há nenhum fogo aceitável diante de Deus que não seja o fogo divino, que vem com a finalidade, com a confirmação divina, a significação da cruz. O fogo caiu, não era fogo, o fogo caiu não era porque Arão era maravilhoso, porque Moisés era fantástico e o povo de Israel era lindo. Fogo também não caiu porque eles aprenderam a fazer convicções positivas junto. Nós afirmamos que o fogo vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O fogo caiu é porque sangue foi derramado e porque consciências tomaram consciência da sua total falta de adequação diante de Deus e da total dependência da graça divina, adequando-os, justificando-os pelo sangue do Cordeiro, para que eles fossem objetos da bênção divina, pudessem ver a glória de Deus e pudessem receber o fogo do céu. Isso, meus amados, isso tem tudo a ver com graça. Com graça. Com graça, gente. Isso é graça. Não é mecânica humana, é graça divina. A sequência, depois que a gente compreende, se submete, aceita, celebra esses ritos da graça, a sequência é natural. Depois da cruz vem o Pentecoste. Sempre depois da cruz a bênção chega. Deus abençoa depois da cruz. Sempre se manifesta a bênção de Deus depois da cruz. Depois da cruz, a glória de Deus se faz presente sempre. A ressurreição abre tumbas e a glória de Deus é vista. Depois da cruz, o fogo cai e a gente fala novas línguas, segundo o Espírito Santo nos concede que falemos. Essas palavras de Deus estão me dizendo que eu só preciso abrir o meu olho, porque nem todo fogo é fogo que Deus diz.
queima aquilo que precisa ser queimado na nossa alma. Tem que ficar de olho aberto, que nem todo fogo, meu amigo, é fogo que condiz, é fogo que provém do Senhor. Abra o teu olho, porque nem todo fogo é fogo que Deus diz, queima aquilo que precisa ser queimado na nossa vida. Tem muito fogo aí que é apenas fogo humano. Tem muito espetáculo de pirotecnia no nosso meio, mas não tem nada a ver com o fogo de Deus. É bombinha que a gente compra em algum lugar e faz-se um show da glória divina. Mas não foi Deus que apareceu. Só eu que iniciei a divindade vestida de sarcasmo. É isso. Não foi Deus que desceu. Foi a divindade imaginária humana vestida de sarcasmo. Irmão, eu queria deixar essa palavra de Deus contigo. Eu tenho certeza de que é a palavra de Deus. E disso eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho mais certeza de que essa é a palavra de Deus que estou lhe passando do que eu sou homem de Deus. Que ainda que eu não fosse homem de Deus, eu saberia, entretanto, que essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O que você vai fazer com ela é responsabilidade sua. As duas estruturas, os dois projetos, fogo do céu e fogo estranho. Como a gente discerne um do outro, para a gente não cair na ilusão de que Deus se impressiona com o nosso espetáculo. Como a gente discerne um do outro para não cairmos na ilusão de que Deus se impressiona com o nosso espetáculo de pirotecnia. Amados, Deus não é um Deus impressionável. Deus não vai impressionar com seu show de pirotecnia, com a sua cultura humana do fogo, com a sua arte de fazer fogo, com o seu idealismo de levar fogo. Você pode impressionar qualquer um, como tem muitos impressionando aí em muitas igrejas, como tem muitos enganando com essa cultura do fogo em muitas esquinas, em muitas denominações. Muitos ficam impressionados, o fogo está caindo, o fogo está descendo. Impressiona homens. Mas Deus não é um Deus impressionável. Deus é um Deus que impressiona. Deus é um Deus que impressiona. Deus é um Deus que impressiona com a graça dele em nossos corações. Deus é um Deus que impressiona com a graça dele em nossos corações. A palavra é dura, mas faz bem. Deus abençoe a todos. Amém e amém.